E é por esses que nós estamos lutando, é pela anistia destes. Eu converso agora com o deputado federal, Espírito Santo representada por aqui, um querido, estivemos juntos ontem, trocamos um abraço fraternal, o nome dele é Evair de Mello. Evair, é por esses que nós estamos lutando, esses mais de 1.600 processos abertos, 29 presos preventivamente, 112 presos, né, já condenados em trânsito e julgado, enfim, é por esses que nós estamos lutando, por isso a importância, né, de discutirmos esse PL da anistia e cobrarmos para que ele, de fato, venha de maneira ampla, geral e restrita, né, Evair? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, queridos ouvintes da nossa Rádio Auriverde. E a coisa se agrava muito em função dos últimos depoimentos, nós chamamos da vaza-toga. Os depoimentos da chefia, os documentos que vazaram, que foram produzidos pela chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, talvez já se enquadram entre um dos maiores escândalos do judiciário brasileiro. Também ontem tive a oportunidade do vazamento de um áudio de um juiz auxiliar relatando o assédio feito pelo Alexandre de Moraes, as intervenções que ele fez de forma ilegal nas audiências de custódia. Se o judiciário brasileiro se pusesse minimamente para corrigir os seus rumos, já seria instaurado, não sei nem que instância, mas os próprios ministros do STF precisavam se manifestar sobre isso. O Alexandre de Moraes perdeu por completo a qualidade, né, de ser o árbitro desse jogo. Ele apita um jogo usando o VAR, a sua interpretação. Esse vazamento, que chamamos de vaza-toga, ora bem, entre as denúncias, a forma da produção de provas e muitas denúncias que foram feitas a essas pessoas que foram criminalizadas por dia 8 de janeiro, foi por curtida em rede social, por postagem em rede social, alguma delas de 2018, e por prints de WhatsApp. Exatamente as mesmas provas que nós temos agora contra o Alexandre de Moraes nessa operação da vaza-toga. Com certeza será uma das maiores injustiças, isso que o Tribunal Federal está se propondo, um verdadeiro tribunal da Inquisição, onde se constrói denúncia, se constrói prova, e um sorriso, um gesto, um abraço, um complemento, um coraçãozinho feito, pode ser a justificativa para que as pessoas sejam julgadas e condenadas. Portanto, o que mais me assusta nesse momento são, eu estou chamando aqui os operadores de direito. Embora não tenha competência sobre a instância, mas os ministérios públicos precisam se manifestar. Não é só a Procuradoria, o Ministério Público precisa se manifestar. Os procuradores sérios e decentes precisam se rebelar. Os professores de direito constitucional e de outras instâncias do direito precisam se posicionar. Eu estou fazendo apelo aqui para que juízes de carreira, de primeira instância, também possam se manifestar. O Alexandre de Moraes não pode construir um processo judiciário próprio, autointerpretativo, levando para esse caos. Eu quero dar um alerta aqui aos veículos de comunicação, aos grandes empresários, às grandes empresas, Federação da Indústria. Vocês imaginam os nossos negócios sendo julgados com o critério que o Alexandre de Moraes está julgando essas pessoas que estão sendo acusadas no dia 8. Isso, com certeza, isso vai passar, viu? Eu estou muito confiante no seu prazo disso, mas um dia isso vai acabar. Esse inquérito do fim do mundo ele vai acabar e nós vamos ter a oportunidade de revisitar o processo e perceber que nós estamos diante dos maiores escândalos, das maiores aberrações judiciárias que já aconteceu no planeta. Isso não é nem a Inquisição, não são nem os governos ditatoriais com morte sumária de inimigos. Isso, na verdade, está matando de forma lenta e gradativa até a energia dos brasileiros. E o reflexo disso é desinvestimento, desestímulo para com o país. E é impressionante como que eles insistem em combater a defesa dessa bandeira que está ao fundo aí do seu estúdio, que é esse verde e amarelo. Portanto, é muito maior do que está sendo feito isso. Isso se estende
Isso se estende a algumas outras interpretações, porque isso não é sozinho. O Alexandre de Moraes não está sozinho, ele não está operando sozinho. Você vê que tem o chamado sistema, aquela coisa que o sistema é, você sabe a frase final, ela é verdadeira. Ele protege o sistema, porque o judiciário, dono de tudo, uma vez que o judiciário bota preço e alguém paga, essa pessoa vai ser beneficiada. Por isso que eles não querem, junto com a anistia, tratar do foro. Porque o que acontece hoje é que o judiciário, o STF, tem hoje o legislativo e o executivo, Câmara e Senado, na grande maioria, debaixo do seu cabresto, ao seu bel prazer. Muita gente galgando cargos e postos importantes simplesmente para poder ter instância para negociar com o STF. Então, foi um erro. A Constituição de 88 precisa ser revisitada, o seu texto ser recuperado, para que nós possamos minimamente voltar na normalidade jurídica. E o Alexandre de Moraes, essa semana, acusou um golpe. Ele já sabe. O Alexandre de Moraes, ele age, mas ele não é bobo. Né? Ele já disse que ele tem erros e tem acertos, e o coletivo, às vezes, é para minimizar o erro ou corrigir esse erro. E ele sabe que o seu prazo está chegando no final, que está indo no seu limite, que já extrapolou todos os limites possíveis, e que logo, logo ele vai ser julgado não só por judiciário sério e decente, eu acredito nesse país, como também será julgado pela história. Evaí, Eduardo Borgo está aqui conosco. O Borgo tem uma questão para o senhor. Pois não, Borgo? Bom dia, deputado. Prazer falar com o senhor. O Borgo, eu não sei se a família mesma, a família Borgo no Espírito Santo, são bons produtores de café. Lá no município de Marechal Floriano, nas nossas montanhas, inclusive um café premiadíssimo. Por favor, depois eu sou pela internet aí, compre o café da família Borgo, lá de Marechal Floriano, no estado do Espírito Santo, altíssima qualidade. Deputado, nós não temos, eu acredito que seja a mesma família que quando vieram da Itália para cá, nós não temos esse contato, mas eu já vi bastante Borgo no Espírito Santo, eu já levantei, inclusive quando for visitá-lo no Espírito Santo, terei o prazer de conhecer os... O ditado nosso aqui é que a farinha não está no mesmo saco, mas a mandioca é a mesma. Vai ser um prazer. Deputado, eu fico imaginando, eu fico acompanhando aqui a luta dos guerreiros que tem da oposição, que são poucos, né, perto do tamanho do Congresso Nacional, e imagina até que eu sou vereador também, óbvio, nas suas devidas proporções, mas também sinto isso aí, às vezes, um sentimento de impotência, né, que nós queremos fazer mais, brigar mais, mas nós não temos todo aquele poder, né, no caso os deputados, que a população imagina, né, a força que conseguimos mudar. Mas mesmo assim é a esperança que nós temos, são nesses poucos guerreiros que o senhor se enquadra nessa descrição. Nesse sentido, Hugo Mota, ele segurando e não pautando o impeachment, aliás, a anistia, né? Há uma estratégia? O que a oposição pretende fazer daqui para frente se não for pautado o projeto da anistia? Deixar uma mensagem muito clara para o Brasil. Recentemente, inclusive, tem um vídeo de animação aí dos cinemas e nas redes sociais que diz que nós somos 300 e vamos enfrentar 30 mil. Esse filme fez bastante sucesso. Infelizmente, nós, aritmeticamente, numericamente, nós somos um número muito menor, não temos número nem para enfrentar o painel às vezes, muito menos para enfrentar questões maiores, como uma PEC. Mas preciso deixar claro que nós somos incorruptíveis, somos determinados e nós não vamos desistir. Esse assédio, inclusive essa lista dos 14 deputados que foi enviada à Procuradoria para representar em função daquele movimento que foi feito na semana passada, é um assédio que se faz nos corredores aqui da casa. Esse é o poder, esse é o sistema. É assim que eles operam. Perseguem parentes. O presidente Hugo Mota, pelo menos nos corredores da casa, dizem que o Alexandre de Moraes teria ameaçado prender o seu pai, seu sogro, sua sogra, seu irmão, não sei o que da família, caso ele insistisse com essa tese. Olha, se eu fosse o ministro do Supremo, mesmo não estando falando do processo, eu ia fazer uma carta pública repudiando e que o Alexandre de Moraes fosse colocado no seu devido lugar. Mas esse assédio não está funcionando porque, como eu disse, nós somos um grupo de parlamentares, às vezes menor, mas somos valentes. Estamos mantendo o debate de pé. Nós não vamos recuar. Mesmo sabendo que estamos enfrentando o sistema, o poder corrupto, né, e com esse assédio todo,
Nós não vamos desistir. E isso vai nos levar a um bom debate nas eleições de 2026. Tudo isso que nós estamos fazendo, qual a importância disso? É mantermos o debate, manter a energia, manter a cabeça de pé e vamos levar, sim, esse debate para as eleições de 26, onde o Brasil, que eu acho que nesse momento nós chamamos, tem lágrimas nos olhos e lágrimas no coração. O Brasil pode ter enxugado as lágrimas dos olhos. Passou um pano, uma toalha, um lenço, enxugou a lágrima do olho. Mas está com o coração machucado. E a resposta vai vir nas urnas de 2026, onde essa tortura que nós estamos passando, esse calvário que nós estamos passando, né, esse enfrentamento a essa sinagoga do Satanás, que se tornou, infelizmente, os nossos tribunais, nós vamos enfrentá-lo. E nós vamos levar esse debate para as urnas de 26, aí o Brasil vai ter oportunidade de forma até silenciosa, vamos dizer assim, fazer sua manifestação no voto. Eu tenho certeza que nós vamos recompor a Câmara dos Deputados, vamos recompor o Senado Federal e, com certeza, devolver a presidência da República a alguém sério e decente, com valores que honram a nossa pátria. E deputado, eu sempre tento ver, até nos piores momentos, um lado bom, sabe? Um lado que nós devemos aproveitar. Nesse ponto, tudo isso que nós estamos passando no Brasil, nós não podemos enxergar como um lado bom o povo brasileiro ter acordado para a importância do Senado, porque sempre votamos ali, quem que é senador? O brasileiro não dava muito valor para o Senado. E hoje nós vimos a importância que tem o Senado Federal, né, e a importância de escolhermos bons nomes para representarmos no Senado, né? O Senado Federal, por muitos anos, foi encarado como um asilo ou um depósito político em final de carreira. Lugar de ex-governadores, parlamentares experientes, gente que já tinha cumprido missões em outras casas, faziam programação de vida e encerrar sua vida política no Senado. Mas essa forma agressiva que o STF fez na intervenção no processo eleitoral, que fez na intervenções na operação durante o Covid, essa audiência pública nossa na semana passada, na Comissão de Relações Internacionais, foi um escândalo, por mais de 5 horas, um depoimento de um americano que operou para fraudar as eleições brasileiras, entrando no sistema com dinheiro, alimentando Big Techs para poder fazer inserções de chamadas de fake news durante todo o tempo. Portanto, isso despertou o Senado. Então, eu olho, como você disse muito bem, o copo meio cheio. Acho que o copo, eu não vejo nisso, de todo nisso um problema. Foi bom esse despertar. E eu faço muito evento público no meio das pessoas, participo de muitos eventos populares no meu estado do Espírito Santo, todos os finais de semana, e eu estou impressionado com o calor humano e com a forma com que as pessoas estão aquecidas para entrar no jogo do debate 26. E é muito bom debater o Senado. Essa casa bicameral, com a casa alta do Senado. O Senado deveria, inclusive, fazer uma revisão para ser casa revisora. Um outro erro nosso é o fluxo. E isso permite, às vezes, uma alteração dos processos legislativos que não é bom. É bom que a Câmara, ser a casa do povo, ser a casa iniciadora. E o Senado, por seu estado, ser a casa revisora. E precisa de realmente o Senado exercer esse seu papel de fiscalização. Portanto, tirar o foro vai ser muito bom para que senadores que estão coagidos, estão ameaçados, possam reavaliar. Agora, quem tem que fazer essa limpeza também são os eleitores. Sim. Vai ter eleição, vão participar do processo eleitoral, vão participar do debate. Essa história de mandar para cá ex-governador, político em final de carreira, gente que não tem compromisso com as mudanças estruturais do país, porque enfrentar esses 40 anos de destruição da nossa estrutura moral e ética, igual a esquerda fez, interferiu na igreja, interferiu na universidade, nos cursos de direito, na imprensa, ou seja, e eles foram eficientes. Realmente tem uma turma aí adestrada com essas ideologias, fizeram uma lavagem cerebral que essa geração eu acho que nem consegue recuperar, portanto, é uma reconstrução, é nós que caminhamos 40 anos aí numa solidão do debate ideológico, isso ressurgiu no importante momento, porque que nós estamos vendo, o Brasil tem que prosperar, mas acima da lei, acima do Estado, estão valores morais e éticos que tem que ser restabelecido, até porque num país continental como o nosso, a estrutura da família, a postura da igreja, da comunidade, dessas organizações naturais, que vai ajudar o Estado a evitar a droga, a evitar a corrupção, a evitar a bandidagem e a condição de homens e mulheres com capacidade de realmente propor coisas públicas para o bem coletivo.
Evaí, quando nos conhecemos, foi ali na posse de Milei, em Buenos Aires, fizemos uma chamada de vídeo com um amigo nosso, Cláudio Girardi, né, produtor de tomate no teu Espírito Santo, e percebi o carinho, né, e a tua dedicação aos produtores rurais do estado do Espírito Santo. Eu queria te ouvir, você citou há pouco a família Borgo, produtora do café, né, aí no estado do Espírito Santo, enfim, e eu queria te ouvir sobre a questão do tarifaço, porque a gente sabe que tem aí o gengibre, a gente sabe do café, outras questões, até rochas naturais, enfim. O estado do Espírito Santo é um estado diferenciado nesse sentido. Como é que chegou o tarifaço e o que já foi feito por essa gente, Evaí? Proporcionalmente, o Espírito Santo é o estado mais impactado por esse tarifaço. Nós estamos nos últimos anos, nos últimos 30 anos, vamos dizer, ou até um pouco mais, o Espírito Santo investiu numa estrutura industrial, portuária, de comércio exterior. E o nosso estado, nós somos apenas 0,5% do território nacional, mas não somos pedaço. Nós também, as nossas culturas, a nossa atividade econômica, também olhando para o mercado externo. Nós somos grandes exportadores, produtor e exportador de café, produtor e exportador de mamão, produtor e exportador de pimenta do reino, produtor e exportador de gengibre. Às vezes as pessoas passam desapercebido da volume e da importância. Nós temos municípios inteiros como Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Marechal Floriano. O ano passado nós exportamos 2.500 contêineres de gengibre. Isso basicamente feito por pequenos micros agricultores que têm 1,5, 2 hectares, 3 hectares no máximo de gengibre. Mas mesmo assim conseguimos ter um comércio exterior muito pujante. Você pode ir no interior do nosso... E agora com ovos também, Santa Maria de Jetibá, com essa crise do ovo dos Estados Unidos, que teve recentemente, o município de Santa Maria de Jetibá, que é o maior produtor de ovos do Brasil, também abriu uma frente exportadora. Então o capixaba, ele é muito agressivo na questão de comércio exterior. Nós somos fortemente atingidos. Agora, dizer que realmente lamentar, né, a postura e a falta de diplomacia do governo brasileiro. Essa situação nossa não foi reduzida, não foi mitigada, dada a ignorância, a incapacidade ou uma briga ideológica que o governo brasileiro insiste em fazer com o governo americano. Hoje, o presidente Lula está anunciando com todas as pompas aí 30 bilhões de reais para empréstimos. Ora, eu nunca vi uma ligação de telefone ser tão cara, porque o Trump já disse que está aguardando a ligação do Lula. O Lula, por teimosia, arrogância, prepotência e despreparo, diz que não vai ligar para o Trump. Prefere pegar dinheiro do nosso tesouro e emprestar para os nossos empresários. O juro subindo, inflação subindo, e agora ele quer emprestar dinheiro a juro alto para os nossos empresários para aumentar ainda mais a dívida, porque ele sabe que isso é uma roleta russa, daqui a pouco aumenta muito o endividamento e ele efetivamente quer ter essas empresas e esses empresários na mão. Nós já iniciamos um debate de imediato, rochas naturais no Espírito Santo, 85% do que o Brasil exporta é pelo Espírito Santo. O ano passado nós exportamos mais ou menos 1.300 de dólares para os Estados Unidos. Nós tivemos fortemente atingido. Agora, na rocha nós conseguimos aliviar um pouco, porque são materiais diferentes. O granito e o mármore continua com a tarifa, mas nós conseguimos tirar os quartzitos. Os quartzitos são os materiais mais exóticos, os mais caros, os mais raros. Ele é basicamente hoje quase que a metade dos materiais exportados para os Estados Unidos é o quartzito. Você olha o quartzito azul, verde, amarelo, vermelho, translúcido. Então isso deu uma aliviada, mas mesmo assim o impacto é muito grande. Estamos trabalhando agora para poder ver desses outros materiais se o granito também consegue entrar. Nós temos o gengibre, que foi impactado de forma direta, e aí nós fizemos com o gengibre, com a pimenta e com o café, um protocolo que nós já avançamos um pouco mais com o café. O café tem uma importância, não precisa de falar aqui da importância econômica para o Espírito Santo e para o Brasil, e nós mandamos ofícios direto para o governo americano. Esses ofícios, assinados com o Secafé, o Conselho Exportador de Café, ele foi ao presidente Trump, ele foi ao vice-presidente americano, ele foi para 5 principais ministros do governo americano, explicando, inclusive, a questão socioeconômica e a importância que o café tem, porque nós sustentamos que, principalmente,
nós da agricultura estamos desassistidos pelo governo federal nesse momento. Muitos dos nossos agricultores não têm capacidade nem de estocar os nossos cafés, esses cafés. Por isso, queria que o governo americano reconsiderasse, se pudesse, tirar as tarifas do café. Uma vez que nosso café é 15% mais ou menos exportado para os Estados Unidos, mas a indústria americana tem uma dependência muito forte do nosso produto em função dos chamados blends, que é a nossa mistura. O Brasil é um fornecedor confiável, isso pode levar, inclusive, o caos e a quebradeira de empresas americanas. O secretário de Estado, Marco Rubio, recebeu, o secretário de Tesouro também recebeu, a Procuradoria-Geral Americana recebeu, o secretário do Interior recebeu e o secretário de Agricultura também recebeu esse nosso material. E por nós notificamos o governo americano no dia 30 pedindo essa reconsideração. E ontem está aqui, ó, vou mostrar em primeira mão, nós recebemos oficialmente um documento do governo americano que acusou o recebimento do nosso material, agradeceu o detalhamento das questões apresentadas relativas ao desdobramento da política comercial dos Estados Unidos da América. A embaixada americana e o governo americano reconhece a importância do setor cafeeiro para a nossa economia e também como patrimônio cultural do Brasil, bem como seu papel histórico na relação comercial do nosso país. Lembrar que temos 200 anos de relações comerciais. E aí, naturalmente, conforme os protocolos diplomáticos, o conteúdo da mensagem será devidamente transmitido e apreciado pelos órgãos competentes, do qual eu reitero. Então, é uma primeira manifestação nossa, está aqui o documento oficial recebido do governo americano, porque eu aprendi com o presidente da Embraer. A Embraer teve sucesso na sua negociação, fizemos contato com a Embraer de forma imediata, já falamos, inclusive, que o Brasil deveria se espelhar no que a Embraer fez, e é bater na porta. Nós estamos agora, já fazemos com o café, tivemos resposta muito confiante, estamos fazendo com o gengibre e, naturalmente, vamos fazer também com as rochas naturais para que possamos avançar. E também fruta, porque o mamão também é importante, a Abra Fruta está fazendo esse trabalho, mas nós estamos pedindo aqui a Abrapex, que é a Associação de Exportadores de Mamão, basicamente a metade do mamão que o americano consome. Inclusive, quem abriu o mercado americano de mamão foi o Brasil, e coincidentemente uma empresa do Espírito Santo. Portanto, eu estou muito confiante que nós estamos lutando, cumprimos o nosso papel, apesar do governo estar atrapalhando. O discurso do Lula é ruim, o discurso do Haddad é péssimo, o Mauro Vieira disse que foi visto debaixo da mesa porque não tem nenhuma utilidade, o Alckmin também, essa coisa de chamar o Alckmin de chuchu é uma ofensa ao chuchu, que o chuchu às vezes pega tempero e serve para alguma coisa, o Alckmin tem se mostrado também inútil nessas negociações. Mas apesar disso, nós abrimos uma negociação privada, estamos muito confiantes. Os nossos agricultores sabem que nós estamos lutando e trabalhando e vamos conseguir reverter isso pelo bem da agricultura, pelo bem do Brasil, apesar do governo Lula e as suas atrapalhadas. Evair de Mello, deputado federal do Espírito Santo, conversando conosco. Obrigado, Evair, mais uma vez. Grande abraço, que Deus abençoe. Vamos à luta.